Até agora, vimos como é o processo análogo de uma câmera para capturar a luz de um objeto a ser projetado em nossa imagem. Esta luz passa pela lente e se direciona ao sensor, que por sua vez tem uma matriz de filtros de cores para que cada elemento do sensor capture uma cor, sendo vermelho, verde ou azul. Sem a ajuda do CFA, capturaríamos apenas uma imagem em tons de cinza. Em vista disso, vamos ver o que acontece após este procedimento e como funciona cada uma das fases do processamento digital da câmera. Vamos ver o exemplo na imagem da esquerda. Imaginemos que tentamos escurecer completamente a imagem na câmera e ela ainda não ficou preta. Ou como a imagem da direita, que há muito preto na imagem e os detalhes desaparecem. Bom, além do ganho, gama e saturação de cor, o nível de preto também desempenha um papel na reprodução da imagem. Um nível preto fraco afeta a faixa dinâmica e, portanto, a impressão da imagem. É aqui onde entra a subtração de nível de preto. Esta é uma etapa crítica de pré-processamento no pipeline de processamento de sinal de imagem, ou também as siglas ISP. Refere-se ao ajuste de saída de um sensor de imagem para corrigir seu sinal de linha de base ou nível de preto. Este processo afeta significativamente a qualidade final da imagem. Vamos aprofundar nas nuances da subtração do nível de preto, explorando sua importância, seus efeitos na qualidade da imagem e os possíveis problemas que podem surgir na sua ausência. O nível de preto, também conhecido como corrente oscura, refere-se ao sinal mínimo emitido por um sensor de imagem. Idealmente, isto corresponderia à resposta do sensor à escuridão total. Porém, devido a diversos fatores físicos e eletrônicos, a saída de um sensor nunca é zero, mesmo na completa ausência de luz. Este sinal residual está no nível de preto. Imagine uma câmera capturando uma cena totalmente escura. Mesmo que não haja luz, a câmera ainda produz uma saída. Esse é o nível de preto. O nível de preto pode variar entre diferentes pixels e canais de cores, devido às variações no processo de fabricação, temperatura operacional e outros fatores. Consequentemente, uma parte necessária do processamento de imagem é subtrair esse nível de preto da saída de cada pixel, para representar corretamente a cena capturada. A realização de subtração do nível de preto oferece inúmeras vantagens, incluindo a garantia de uma representação precisa das cores, ao neutralizar os vários deslocamentos do nível de preto em diferentes canais de cores, e evitando assim possíveis matizes da imagem. Também aumenta o contraste da imagem, com precisão a saída do sensor, e assim garantindo a representação de pretos verdadeiros e evitando a aparência de uma imagem desbotada. Este processo maximiza ainda mais a faixa dinâmica do sensor, capturando os detalhes mais claros e mais escuros de uma imagem. Além disso, reduz a visibilidade de qualquer ruído de padrão fixo inerente ao nível de preto, e assim evitando padrões indesejados em forma de grade na imagem final. A implementação da subtração de nível de preto normalmente envolve a captura de um quadro escuro, como sensor totalmente protegido da luz. A saída digital de cada pixel é então registrada e o valor médio, ou às vezes mediano, é calculado. Este valor representa o deslocamento geral do nível de preto e é posteriormente subtraído de cada pixel nas imagens produzidas pelo sensor. É o mesmo que determinar o nível de ruído base em uma gravação de áudio, gravando em uma sala silenciosa e em seguida removendo esse nível de ruído da gravação real. Também pode ser calculado tirando uma foto de um campo completamente preto, deixando o capão da lente, resultando em 3 deslocamentos de base a serem subtraídos dos dados brutos do sensor. O não ajuste de um nível de preto resultará em uma perda indesejável de contraste. Na imagem podemos verificar que, após calcular os 3 valores do offset, eles são extraídos do canal RGB originais para gerar uma nova imagem com um ajuste de preto. O balanço de branco indica a cor da luz sobre a qual estamos capturando a imagem.
O olho humano se adapta rapidamente às diferentes temperaturas de cor, interpretando o elemento mais brilhante da cena como branco e definindo as suas cores de acordo. Câmeras não têm esse poder, e é por isso que se usavam filmes para a luz do dia e tungstênio, além daquela infinidade de filtros ligeiramente coloridos para rosquear no objetivo. Nas digitais é possível capturar luz e atribuir a ela um fator de correção, como se fosse um filtro virtual. Diferentes tipos de iluminação, como incandescente, fluorescente, fontes de luz natural, estroboscópio X e flash W-LED, têm um efeito pronunciado na cor. O mais difícil de ajustar é em condições de luz mista, como vemos na figura. O equilíbrio de branco compensa automaticamente as diferenças de cor com base na iluminação, de modo que o branco realmente pareça branco. O equilíbrio de branco é um aspecto importante da fotografia que garante que as cores das nossas imagens correspondam ao que nossos olhos percebem no mundo real. Seu objetivo principal é imitar a adaptação cromática do olho humano. Em essência, nossos olhos se ajustam naturalmente às diversas condições de iluminação para ver objetos brancos como brancos, independentemente da temperatura da cor da fonte de luz. O equilíbrio de branco nas câmeras tenta replicar esse ajuste natural. Os usuários têm a opção de definir manualmente o equilíbrio de branco, de acordo com suas necessidades. Para fazer isso, eles utilizam matrizes de equilíbrio de branco específicas da câmera, que correspondem a várias fontes de luz ou iluminantes. Depois que o equilíbrio de branco é definido manualmente, essas informações geralmente são armazenadas nos metadados EXIF da fotografia. Os metadados EXIF são um conjunto de dados que inclui informações sobre as configurações da câmera, a lente usada e outros detalhes relacionados no momento que a imagem foi capturada. A gente vai ver os metadados EXIF daqui a pouco. Se o usuário não optar por definir manualmente o equilíbrio de branco ou não tiver certeza sobre a configuração apropriada para uma situação específica, tudo bem, poderá contar como recurso de equilíbrio de branco automático. Este recurso permite que a câmera avalie automaticamente a cena e ajuste o equilíbrio do branco, de acordo com o objetivo de produzir cores com aparência mais natural. O equilíbrio de branco automático é particularmente útil em condições de iluminação variáveis ou mistas, onde o ajuste manual pode ser desafiador. As configurações manuais de balanço de branco em câmeras permitem que os fotógrafos ajustem a reprodução de cores para se adequar a diferentes condições de iluminação. Geralmente, essas configurações são representadas por ícones intuitivos no menu da câmera, como um sol para a iluminação ensolarada ou uma lâmpada para a iluminação incandescente. Cada ícone corresponde a uma determinada temperatura de cor, para otimizar a fidelidade das cores em diferentes ambientes. Por exemplo, a configuração do Sol pode ser adequada para uma temperatura de cor de cerca de 5500 K, onde a letra K é o valor da temperatura em graus Kelvin, enquanto uma lâmpada pode se referir a temperaturas mais baixas, como 3200 K. Quando o balanço de brancos é ajustado, a matriz de balanço de branco correspondente, que determina como as cores são processadas, é frequentemente armazenada no arquivo EXIF da imagem. Portanto, ao analisar o arquivo EXIF, é possível discernir as configurações de balanço de branco que foram aplicadas ao capturar a imagem. O equilíbrio de branco desempenha um papel fundamental na fotografia digital, garantindo que as cores nas fotografias aparecem como aparecem ao olho humano, sobre diversas condições de iluminação. Câmeras incluindo modelos como Nikon D7000, Canon 1D e Sony A57K vêm já equipadas com várias predefinições para ajustes de equilíbrio de branco. Essas predefinições geralmente recebem nomes de acordo com condições comuns de iluminação, como ensolarado, incandescente ou sombra. Cada predefinição é representada por uma matriz específica, geralmente chamada de matriz de balanço de branco. Esta matriz ajusta os canais de cores vermelho, verde e azul do sensor da câmera
para corresponder com precisão à condição de iluminação que lhe dá o nome. As matrizes que vemos oferecem ajustes manuais para diferentes condições de luz ou para vários modelos de câmeras. Em termos mais simples, cada matriz ajusta a resposta de cor do sensor da câmera para neutralizar a projeção de cor produzida por um tipo específico de fonte de luz. Por exemplo, a matriz incandescente se ajustaria ao tom quente e amarelado típico das lâmpadas tradicionais de tungstênio, garantindo que os brancos parecessem neutros das fotos tiradas sobre tal iluminação. Por outro lado, a matriz Shade compensaria a luz mais fria e azulada, frequentemente encontrada em áreas externas sombreadas. Ao selecionar a matriz apropriada ou predefinição white balance, os fotógrafos podem garantir precisão e consistência de cores em diferentes ambientes fotográficos. Quando os fotógrafos optam por não utilizar o equilíbrio de branco o manual, a câmera emprega um algoritmo de equilíbrio de branco automático, conhecida como AWB, como vimos anteriormente, Auto White Balance. Este algoritmo é projetado para analisar a cena capturada e determinar a melhor configuração de equilíbrio de branco, que fará com que as cores pareçam naturais e precisas. Em termos simples, o AWB busca pontos na imagem que ele assume serem neutros ou brancos e ajusta todo o esquema de cores da imagem com base nessa suposição. No entanto, é importante notar que o Auto White Balance difere da adaptação cromática, um processo pelo qual o olho humano ajusta automaticamente sua percepção das cores, com base na iluminação predominante. Enquanto a adaptação cromática tem um iluminante-alvo, ou seja, uma fonte de luz que serve como referência para o ajuste das cores. E o Auto White Balance não possui tal iluminante. Ele opera sobre a premissa de que certos elementos na imagem devem ser brancos e trabalha para assegurar que esses elementos sejam representados como branco puro na fotografia final. Essa abordagem pode, por vezes, levar a resultados imprecisos, especialmente em cenas com iluminação complexa ou quando não há elementos claramente brancos ou neutros presentes. O algoritmo Auto White Balance do Gray World opera sobre a hipótese de que em uma cena mídia o reflexo predominante é acromático, ou seja, cinza. Esse conceito tem a ideia de que muitas cenas naturais, quando todas as cores são misturadas e equilibradas, têm uma aparência cinza média. Assim, o cinza não é mais que um ponto branco que não está em seu nível de luminosidade máxima, servindo como uma estimativa útil para a iluminação. Sobre essa perspectiva, se o reflexo médio de uma imagem é acromático, então as energias das componentes de cores vermelho, verde e azul, ou RGB, devem ser aproximadamente iguais. O algoritmo então inicia estimando a resposta média para cada canal de cor. Ele faz isso calculando a média dos valores dos pixels em cada canal RGB da imagem. Este cálculo leva em consideração o número total de pixels em cada canal. Assim, a média para os pixels vermelhos é a soma de todos os valores de pixels vermelhos dividida pelo número total de pixels vermelhos. E o mesmo se aplica aos pixels verdes e azuis. Uma vez calculadas essas médias, o algoritmo ajusta a imagem de modo que a média dos valores dos pixels em cada canal seja cinza. É importante entender que essa abordagem pode não ser perfeita para todas as cenas, especialmente aquelas com predominância de uma cor específica. Além disso, o processamento adicional, como a aplicação do equilíbrio de branco em uma imagem RAW antes da demoização, pode influenciar o número de pixels por canal. Alguns fluxos de trabalho de processamento de imagem também podem optar por transformar a imagem em outro espaço de cores, como LMS, Long Medium Short, antes de realizar o procedimento de equilíbrio de branco. A matriz apresentada expressa o ajuste de balanço de branco aplicando diferentes fatores de escala aos canais RGB. Nessa matriz, os valores RGB representam os valores originais dos pixels nos canais vermelho, verde e azul, respectivamente.
Os novos valores R', G' e V' são os valores ajustados após o equilíbrio de branco. A matriz utiliza a média do canal verde, GA-average, como referência e ajusta os canais vermelho e azul, dividindo suas respectivas médias por esta média do canal verde. Isso resulta em um equilíbrio onde o canal verde serve como um padrão de normalização, assegurando que a média global da imagem se aproxime de um tom cinza. Esse método de normalizar em relação ao canal verde é praticado porque, como falamos, o olho humano é mais sensível ao verde, tornando um bom ponto de referência para ajustes de equilíbrio de branco. O algoritmo Auto-White Balance do White Patch, ou pedaço branco, é fundamentado na ideia de que os destaques ou pontos mais brilhantes de uma imagem geralmente refletem a iluminação ambiente ou o iluminante. Em outras palavras, se baseia na suposição de que os valores máximos encontrados nos canais RGB da imagem são representações diretas da luz branca refletida pelo iluminante. Portanto, esses valores máximos podem ser usados como uma estimativa precisa do ponto branco ou o padrão de referência para o equilíbrio de cores. O algoritmo identifica os valores máximos para cada canal de cor, analisando todos os valores de pixels em cada canal. Por exemplo, Rmax representa o valor mais brilhante encontrado entre todos os pixels vermelhos da imagem, o que é determinado pela função max rsensor R, onde R são todos os valores de pixels vermelhos. Da mesma forma, Gmax e Bmax representam os valores mais brilhantes nos canais verde e azul, respectivamente. Uma vez determinados esses valores máximos, o algoritmo ajusta o equilíbrio de cores da imagem com base nessas estimativas, garantindo que os pontos mais brilhantes da imagem sejam tratados como referência para a luz branca pura. O balanço de branco é uma técnica fundamental na fotografia e processamento de imagem para assegurar que as cores na imagem final sejam reproduzidas de forma precisa. No contexto de equilibrar com base nos valores máximos de RGB, a matriz de balanço de branco é projetada para ajustar cada canal de cor de acordo com seu valor máximo. A matriz dada mostra que o canal vermelho R e o canal azul V são escalonados com relação ao valor máximo do canal verde, Gmax. O canal verde é frequentemente utilizado como referência, pois o olho humano é mais sensível a variações nesta cor. Assim, ao dividir Gmax pelo valor máximo de R e V, respectivamente, a matriz garante que as cores são equilibradas e ajustam em relação ao verde. Essa abordagem pode ser particularmente útil em condições onde a iluminação introduz um viés de cor, permitindo que as cores sejam normalizadas e a imagem final pareça natural ao olho humano. Bom, aqui vemos um exemplo dos métodos falados, tendo como entrada a imagem original, sem qualquer correção de balanço de branco aplicado. O Gray World mostra o resultado da aplicação do algoritmo Gray World para Auto-White Balance. Como discutiu anteriormente, o Gray World assume que a reflectância média da cena é acromática, ou seja, cinza. Uma imagem corrigida usando este algoritmo terá uma aparência balanceada, onde o tom médio é neutro ou cinza. E finalmente o White Patch. Esta imagem da direita mostra a correção do balanço de branco, usando o algoritmo White Patch. Esse método supõe que os destaques, ou áreas mais claras, representam reflexos especulares do iluminante. Assim, os núcleos de imagem corrigidos com este método serão ajustados com base na suposição de que o valor máximo de RGB na cena representa um ponto branco. Agora, vamos ver um procedimento que já tínhamos observado na parte da sinal analógica da câmera, em certo nível de detalhe relacionado com a matriz de filtros de cores, ou CFA. Vimos que esta matriz é parte do sensor e, portanto, gera uma imagem com cada ponto pegando um valor vermelho, verde ou azul, sendo a grande maioria deles verdes. Então, como convertemos essa imagem whole em uma imagem de cores? É aí onde entra o procedimento de demosizing. O processo de demosizing, frequentemente associado ao padrão Bayer, é uma técnica relevante em fotografia digital.
O sensor de uma câmera digital, em sua maioria, não capta cores completas RGB para cada pixel. Em vez disso, cada pixel no sensor é sensível a uma única cor, vermelho, verde ou azul. A estimativa das informações RGB para todos os pixels é vital para reproduzir uma imagem colorida completa. Para fazer isso, o processo de demosizing faz uso dos pixels vizinhos para prever e recriar as cores ausentes em cada localização. Diversos algoritmos foram desenvolvidos ao longo dos anos para este processo, muitos dos quais são protegidos por direitos autorais e proprietários, pertencendo a fabricantes específicos de câmeras. A complexidade deste processo se dá porque, enquanto é essencial reproduzir cores precisas, também é importante preservar os detalhes finos da imagem. Uma estimativa inadequada durante o demosizing pode resultar em artefatos visuais como bordas coloridas indesejadas ou padrões moiré. Por isso, as soluções de demosizing procuram um equilíbrio entre a fidelidade da cor e a clareza dos detalhes, garantindo imagens de alta qualidade que se assemelham o mais próximo possível da cena real. Como vimos, o padrão Bayer é uma matriz de filtros coloridos usada em câmeras digitais, onde em cada 4 pixels, 2 detectam verde, um vermelho e um azul. Essa configuração considera a maior sensibilidade do olho humano ao verde, otimizando a resolução de luminância. Em uma área de 2 por 2 pixels, há pixels sensíveis a todas as 3 cores. Entretanto, ao olharmos uma imagem, esperamos ver informações completas de RGB em cada pixel, e não apenas uma das 3 cores primárias. Aqui entra a necessidade de interpolação, também conhecida como demosizing. Para alcançar uma imagem full color, é preciso estimar os valores RGB para cada pixel com base nas informações dos pixels vizinhos que possuem diferentes cores. Por exemplo, em um ponto específico, se vocês tiverem informações apenas da cor verde, os valores de vermelho e azul serão estimados ou interpolados a partir dos pixels vizinhos que possuem essa informação. Este processo é fundamental para garantir que, após a captura, obtenhamos uma imagem que represente fielmente a cena em termos de cores e detalhes, oferecendo uma saída com informações completas de RGB para cada pixel. Um dos métodos mais diretos para demosizing é a interpolação simples baseada em valores de pixels vizinhos. No contexto da interpolação simples para demosizing, o valor de um determinado pixel é estimado pela média dos valores de seus vizinhos. Por exemplo, para determinar o valor vermelho para um pixel verde, na linha verde e vermelho do padrão Bayer, seria feita a média dos valores dos pixels vermelhos imediatamente à esquerda e à direita do pixel verde. Da mesma forma, para encontrar o valor azul para o mesmo pixel verde, seria calculada a média dos pixels azuis imediatamente acima e abaixo. Este método é relativamente rápido e computacionalmente barato, mas às vezes pode resultar em artefatos ou redução da nitidez, especialmente perto das bordas ou em áreas de detalhes finos. A interpolação com reconhecimento de borda é uma técnica avançada de demosizing que leva em consideração as mudanças abruptas ou bordas em uma imagem. O objetivo deste método é melhorar a qualidade da imagem, reduzindo os artefatos que podem ocorrer durante a interpolação, especialmente em torno de áreas com transições de cores nítidas ou detalhes de alta frequência. No contexto das condições fornecidas, o método examina as diferenças nos valores do canal verde entre pixels vizinhos. Se as diferenças entre os dois conjuntos de vizinhos, G2, G8 e G4 e G6, estiverem abaixo de um certo limite, ou threshold, isso implica que o pixel atual está em uma área relativamente uniforme, sem arestas fortes, e a interpolação simples pode ser usada. Por outro lado, se a diferença entre um conjunto de vizinhos, G2 a G8, exceder o limite, indica a presença de uma borda ou de uma transição brusca.
Nesses casos, o método de interpolação levaria em conta essa borda e ajustaria o valor do pixel de forma que respeitasse a borda, preservando assim a nitidez e a integridade dos detalhes da imagem. Enquanto os exemplos mencionados anteriormente são algoritmos simples de demosizing, é importante destacar que as câmeras modernas, especialmente aquelas de marcas renomadas, provavelmente utilizam algoritmos muito mais complexos e proprietários. Estes são otimizados para produzir imagens de alta qualidade, preservando detalhes e minimizando artefatos. Além disso, o processo de demosizing em câmeras muitas vezes não se limita apenas à interpolação dos valores de cores. Ele pode ser integrado com outros processamentos de imagem, como o ajuste de áreas superexpostas, o highlight clipping, intensificação de detalhes, sharpening e a redução de ruído, para produzir imagens mais nítidas e claras. As duas imagens que podemos observar ilustram um teste em um estudo para demonstrar a perda de resolução que um sensor Bayer causa ao capturar cores monocromáticas. Observem como o texto da imagem Canon está desfocado em comparação com o texto da imagem Sigma. Essas fotos de teste mostram uma situação extrema porque um sensor Bayer não consegue realmente capturar a transição do luz para o vermelho no nível do pixel. Embora este tipo de erro seja menos dramático em situações do mundo real, ainda é visível e não pode ser ignorado. Aumentar a resolução do sensor ajuda a diminuir o efeito. Alguns dos desafios que os algoritmos de interpolação enfrentam incluem artefatos de imagem, como moirés e aliasing de cores, exhibidos como pixels verdes, vermelhos e azuis, não relacionados ou áreas descoloridas da imagem. A maioria dos fabricantes de câmeras combate problemas de serrilhado posicionando um filtro anti-aliasing na frente do sensor. Este filtro, também chamado de filtro passa-baixa, desfoca a imagem e distribui informações de cores para fotossites vizinhos. É importante lembrar que o desfoque deliberado e a fotografia de alta qualidade são companheiros estranhos, e encontrar o equilíbrio certo entre desfoque e serrilhado é um verdadeiro desafio para os engenheiros de desenho de câmeras. Agora vamos falar sobre a redução de ruído no pipeline da câmera. Refere-se a um conjunto de algoritmos e técnicas empregadas para minimizar o aparecimento de variações aleatórias indesejadas ou granulação em fotos digitais. Essas variações, muitas vezes chamadas de ruído, podem surgir de várias fontes, como condições de pouca luz, configurações ISO altas ou interferência eletrônica no sensor da câmera. O ISP processa os dados tipo RAW capturados pelo sensor da câmera e, ao aplicar redução de ruído, melhora a clareza da imagem, garantindo fotografias mais limpas e detalhadas, especialmente em condições de iluminação desafiadoras. Os sensores, sendo dispositivos eletrônicos, são inerentemente suscetíveis a ruídos, um tipo de interferência indesejada ou variação aleatória nos dados da imagem capturada. A origem deste ruído pode ser atribuída a vários fatores, incluindo interferência eletrônica nos circuitos da câmera, limitações inerentes ao próprio sensor, etc. Os fabricantes incorporam circuitos específicos nos sensores para reduzir esse ruído, garantindo que as imagens capturadas sejam tão claras e precisas quanto possível. Contudo, não é apenas o circuito do sensor que combate o ruído. Depois que os sinais analógicos do sensor são convertidos em dados digitais, conversão do conversor AD, algumas câmeras aplicam algoritmos adicionais de redução de ruído. Esses métodos podem variar em complexidade e eficiência. Por exemplo, câmeras de última geração geralmente ajustam suas estratégias de redução de ruído com base nas configurações ISO. Como as configurações ISO mais altas amplificam o sinal do sensor e, portanto, do ruído, essas configurações exigem técnicas de redução de ruído mais agressivas. Por outro lado,
Os exemplos de algoritmos de redução de ruído que são frequentemente citados, especialmente em contextos acadêmicos ou gerais, podem ser mais rudimentares e provavelmente encontrados em câmeras automáticas de baixo custo, onde o equilíbrio entre custo e desempenho é uma consideração significativa. O filtro de mediana de janela deslizante é uma técnica amplamente usada no processamento de imagens para redução de ruído. Nesse método, uma janela de tamanho específico, como 3x3 ou maior, é aplicada à imagem. Para cada posição dessa janela, todos os pixels dentro dela são classificados pelo seu valor de luminância. Uma vez ordenados, o pixel do meio, ou seja, a mediana, é selecionado. No caso de uma janela 3x3, seria o quinto pixel em termos de classificação, como mostrado no exemplo fornecido. O uso do filtro de mediana tem uma vantagem notável em relação a muitos outros métodos de redução de ruído. A preservação das bordas da imagem. Enquanto muitos filtros podem desfocar ou suavizar as bordas e detalhes finos, o filtro de mediana tende a manter essas características intactas. Isso ocorre porque a mediana é menos sensível a valores extremos ou ruídos do que a média, resultando em uma imagem mais nítida e clara, mesmo após a aplicação do filtro. O filtro de redução de ruído de janela deslizante, também conhecido como filtro de speckle, tem como principal objetivo suavizar e reduzir o ruído pontual, muitas vezes percebido como speckles ou pontos isolados que se destacam na imagem. Para isso, utiliza-se uma abordagem que envolve a análise de uma janela, por exemplo 3x3 ou maior, ao redor de cada pixel central. Todos os pixels dessa janela são ordenados com base em seus valores. O pixel central é então avaliado. Se ele corresponder a um valor extremo, como sendo menor, de rango 1, ou o maior, de rango 9 da janela, e tiver uma diferença significativa em relação ao seu vizinho mais próximo, ele será substituído pelo valor desse vizinho. Tomando o exemplo fornecido na imagem, a matriz 3x3 mostra um pixel central com valor 19, que é claramente um valor discrepante quando comparado com seus vizinhos. Quando os pixels são ordenados, o valor 19 é o extremo, ficando na posição de rango 9. A diferença entre este valor e o rango 8, que é o valor 11, é maior do que um limiar estabelecido, indicando que ele é, de fato, um ruído. Portanto, o pixel central é substituído pelo valor do rango 8, resultando em uma imagem de saída mais suave e com um ruído reduzido. Esta técnica é eficaz para manter detalhes da imagem enquanto se elimina ruído pontual. Uma abordagem combinada de redução de ruído e acentuação de imagem, ou sharpening, muitas vezes resulta em uma qualidade de imagem superior. Primeiramente, para reduzir o ruído, a imagem original, ou como vemos no gráfico, o input, é submetida a um processo de desfocagem, ou blurring, resultando na imagem representada em um diagrama como BI. Esse processo ajuda a minimizar os efeitos dos ruídos, mas como consequência, também tende a suavizar ou desfocar os detalhes da imagem, especialmente nas bordas. Para restaurar e até mesmo reforçar esses detalhes, é realizada uma operação de subtração entre a imagem original e a imagem desfocada, que age como um filtro passa-alto, enfatizando as regiões de alto contraste e detalhe. Esse resultado indicado por I menos BI destaca as áreas de conteúdo significativo da imagem. Assim, nas áreas onde essa subtração apresenta uma resposta de alto valor, presume-se que esteja o conteúdo ou os detalhes da imagem. Essas áreas são então adicionadas de volta à versão desfocada. E, se desejado, pode-se até aplicar um impulso adicional para acentuar os detalhes, realizando a acentuação de imagem, ou sharpening. Por outro lado, nas áreas onde a resposta é baixa, nenhum detalhe é adicionado, garantindo que a redução de ruído seja aplicada. O resultado é uma imagem que combina características de ambas técnicas, uma imagem nítida, mas com ruídos minimizados.
E bom, aqui podemos ver um exemplo de como ficaria uma imagem após o processo de redução de ruído, com qualquer um dos métodos vistos anteriormente, sendo esta uma das etapas do processamento digital da câmera. Vamos passar agora para abordar a fase da correção gama. Esta é uma característica importante, mas raramente compreendida, de praticamente todos os sistemas de imagem digital. Esta técnica define a relação entre o valor numérico de um pixel e sua luminância real. Sem gama, as sombras capturadas por câmeras digitais não apareceriam como aos nossos olhos. Também é conhecido como correção gama, codificação gama ou compressão gama, mas todos se referem a um conceito semelhante. Entender como funciona o gama pode melhorar a técnica de exposição, além de ajudar a aproveitar ao máximo a edição de imagens. A correção gama é uma operação não linear utilizada na codificação e decodificação da luminância em imagens digitais. Essa técnica é utilizada para garantir uma exibição adequada do brilho em monitores de computador e outras telas digitais. A correção gama compreende dois processos: a codificação gama e a decodificação gama. A codificação gama optimiza os bits utilizados durante a codificação de vídeos ou imagens, explorando a forma como os seres humanos percebem a luma, ou brilho, e a croma, que é cor. Isso é feito para adaptar as imagens ao sistema visual humano, que não responde de forma linear às variações de luminância. Já a decodificação gama refere-se ao processo de correção das imagens e vídeos armazenados, para que, ao serem exibidos, seus tons sejam representados de maneira fiel e adequada na tela escolhida, e assim proporcionando uma visualização mais realista e equilibrada ao espectador. As câmeras digitais têm uma relação linear com o brilho, registrando fielmente as variações de luz. Em contraste, a percepção humana não é linear. Percebemos alterações mais sutis em condições de baixa luminosidade e somos menos sensíveis a mudanças quando a luminosidade é alta. Essa diferença ajuda os humanos a discernir uma vasta gama de brilhos, enquanto as câmeras podem precisar de ajustes para evitar imagens superexpostas ou subexpostas. A alta sensibilidade das câmeras ao brilho pode resultar em dados excessivos que não são perceptíveis para os humanos ao salvar ou transmitir imagens. Sem uma correção adequada, essas imagens podem dedicar muita informação a áreas brilhantes, insuficientes às áreas escuras ou sombreadas, que são mais visíveis para nós. A correção gama equilibra essa representação, redistribuindo os tons para alinhar-se com a percepção humana e garantir que as imagens sejam visualizadas de forma otimizada em diferentes dispositivos. Quando uma imagem digital é salva, ela é, portanto, codificada em gama, de modo que o dobro do valor em um arquivo corresponda mais ao que perceberíamos como sendo 2 vezes mais brilhante. Como a codificação gama redistribui os níveis tonais mais próximos de como nossos olhos os percebem, são necessários menos bits para descrever uma determinada faixa tonal. Caso contrário, um excesso de bits seria dedicado para descrever os tons mais brilhantes, onde a câmera é relativamente mais sensível. E uma escassez de bits seria deixada para descrever os tons mais escuros, onde a câmera é relativamente menos sensível. Como podemos ver na imagem, podemos notar como a codificação linear utiliza níveis insuficientes para descrever os tons escuros, mesmo que isso leve a um excesso de níveis para descrever os tons claros. Por outro lado, o gradiente codificado gama distribui os tons de maneira aproximadamente uniforme por toda a faixa, ou seja, perceptualmente uniforme. Isso também garante que a edição subsequente de imagens, cores e histogramas sejam todos baseados em tons naturais e perceptivelmente uniformes. No entanto, as imagens do mundo real
Normalmente tem pelo menos 256 níveis ou 8 bits, o que é suficiente para fazer com que os tons pareçam suaves e contínuos numa impressão. Se a codificação linear fosse usada, seriam necessários 8 vezes mais níveis, ou 11, como ser 11 bits, para evitar a posterização da imagem. Apesar de todos esses benefícios, a codificação gamma adiciona uma camada de complexidade a todo o processo de gravação e exibição de imagens. Uma imagem codificada gamma deve ter correção gamma aplicado quando é visualizada, o que efetivamente a converte de volta na luz da cena original. Em outras palavras, o objetivo da codificação gamma é gravar a imagem, não exibi-la. Felizmente, esta segunda etapa, a gama do display, é executada automaticamente pelo seu monitor e placa de vídeo. O diagrama que vemos ilustra como tudo isso se encaixa. Aqui descreveremos o fluxo de trabalho gamma. Em primeiro lugar, a gama de imagens. Isso é aplicado pela câmera ou pelo software de desenvolvimento RAW, sempre que uma imagem capturada é convertida em um arquivo JPEG ou TIFF padrão. Ele redistribui os níveis tonais nativos da câmera em níveis mais perceptivelmente uniformes, fazendo assim o uso mais eficiente de uma determinada profundidade de bits. Depois temos o display gamma. Isso se refere à influência líquida da placa de vídeo e do dispositivo de exibição. Portanto, na verdade, pode ser composto por vários gamas. O principal objetivo da gama de exibição é compensar a gama de um arquivo, garantindo assim que a imagem não fique iluminada de maneira irrealista quando seja exibida na tela. Uma gama de exibição mais alta resulta em uma imagem mais escura com maior contraste. E finalmente, o sistema gamma. Isso representa o efeito líquido de todos os valores gamma que foram aplicados a uma imagem, e também é chamado de gama de visualização. Para uma reprodução fiel de uma cena, o ideal é que ela esteja próxima de uma linha reta, ou seja, gama igual a 1.0. Uma linha reta garante que a entrada à cena original seja igual à saída, a luz exibida na tela ou em uma impressão. No entanto, a gama do sistema às vezes é definida um pouco acima de 1.0 para melhorar o contraste. Isso pode ajudar a compensar as limitações devido à faixa dinâmica de um dispositivo de exibição ou devido a condições de visualização não ideais e reflexos de imagem. Bom, a gente só vai falar mais agora sobre o ponto da gama de imagens, já que este está relacionado na parte da câmera. A gama de imagens geralmente é especificada por um perfil de cores incorporado ao arquivo. A maioria dos arquivos de imagem usa uma gama de codificação de 1 sobre 2.2, como aqueles que usam cores sRGB e Adobe RGB 1998. Mas a grande exceção são os arquivos RAW, que usam uma gama linear. No entanto, os visualizadores de imagem RAW normalmente os mostram presumindo uma gama de codificação padrão de 1 sobre 2.2, pois caso contrário pareceriam muito escuros, como vemos na figura. Se nenhum perfil de cores estiver incorporado, geralmente é assumido uma gama padrão de 1 sobre 2.2. Arquivos sem um perfil de cores incorporado geralmente incluem muitos arquivos PNG e GIF, além de algumas imagens JPEG que foram criadas usando a configuração salvar para web. Ok, é importante falar também sobre os componentes que se vê sobre a conversão do RGB para YCC, aprimoramento de borda e aprimoramento de contraste. Se falamos sobre a conversão RGB para YCC, as imagens, quando são processadas para visualização humana, precisam de ajustes que levem em consideração as características únicas da nossa percepção visual. O olho humano é mais sensível à luminância, representado por Y, do que à informação de cor, CB ou CR. Portanto, ao realizar a conversão de RGB para YCC, estamos decompondo a imagem em seus componentes de luminância e crominância, priorizando a informação que é mais relevante para a nossa
percepção detalhada da imagem, enquanto otimiza a forma como a informação de cor é armazenada ou transmitida. Indo para o realce de bordas, ou edge enhancement, realçar as bordas de uma imagem é fundamental para melhorar a nitidez percebida. Bordas claras e bem definidas podem fazer com que uma imagem pareça mais clara e detalhada. No entanto, em imagens de qualidade inferior, as bordas podem ser difíceis de diferenciar do ruído, e assim levando a artefatos indesejados. Portanto, quando se altera o parâmetro padrão de realce de borda, é primordial também ajustar o filtro de ruído. Ao se equilibrar esses dois aspectos, pode-se garantir que a imagem tenha bordas nítidas sem introduzir ruído excessivo. E o realce de contraste envolve a manipulação de dois parâmetros principais, contraste e brilho. O contraste refere-se à diferença entre os elementos mais claros e mais escuros de uma imagem, e ajustá-lo pode tornar as imagens mais vivas e dinâmicas. Por outro lado, o brilho refere-se à quantidade geral de luz na imagem. Ao ajustar ambos os parâmetros desses parâmetros, é possível melhorar a visibilidade de detalhes da imagem, e assim garantindo que as áreas claras e escuras sejam representadas de maneira equilibrada e esteticamente agradável. Estamos agora em uma das etapas mais fundamentais do processamento de imagem. Até este ponto, os valores RGB que temos se referem à sensibilidade RGB da câmera, ou seja, estão no espaço de cores RGB específico do sensor da câmera. Este espaço de cores é particular para cada sensor e pode não ser diretamente compatível com os padrões de cor comumente utilizados em dispositivos de visualização, como monitores e impressoras. A próxima etapa essencial é mapear ou converter esses valores do espaço de cores do sensor RGB para um espaço de cores padrão, conhecido como sRGB. O sRGB é um espaço de cores padrão amplamente aceito e usado em monitores, impressoras e na internet. Ele garante que as cores sejam consistentemente representadas em diferentes dispositivos. Esta conversão é importante para garantir que as cores capturadas pela câmera sejam exibidas de maneira fiel e consistente, independentemente do dispositivo que saia em que a imagem é visualizada. É importante falar também que o significado de sRGB significa Standard sRGB. A matriz de correção de cores, também conhecida como CCM, é uma ferramenta essencial no processamento de imagens, pois realiza a transformação dos valores RGB nativos do sensor em um espaço de cores canônico, como CXYZ. Este espaço canônico serve como uma etapa intermediária antes da transformação final para o espaço de cores sRGB, amplamente utilizado em dispositivos de exibição. Um detalhe essencial nesse processo é a correta calibração do balanço de brancos. Se o balanço de brancos não for realizado adequadamente, o CCM pode não conseguir realizar a conversão corretamente, resultando em cores distorcidas ou não naturais na imagem final. O conceito de transformação de cores refere-se ao processo de conversão ou mapeamento de cores de um espaço de cores ou representação para outro. Isto é fundamental em sistemas de imagem, especialmente em câmeras, onde os dados tipo RAW do sensor, geralmente capturados no espaço de cores nativo da câmera, precisam ser transformados em um espaço de cores padrão, que possa ser visualizado e processado por outros dispositivos, como monitores de computador ou impressoras. No contexto das câmeras digitais, conforme melhor observado no diagrama, a transformação da cor começa com os valores RGB em formato bruto ou tipo RAW, detectados pelo sensor da câmera. Esses valores RGB são específicos das características do sensor e podem não corresponder diretamente à forma como as cores são normalmente representadas em espaços de cores padrão, como sRGB ou Adobe RGB.
Assim, usando transformações matemáticas, muitas vezes representadas por matrices, os valores RGB do sensor nativo são convertidos em um espaço de cores canônicas, por exemplo, CIE, X, Y, Z. Este espaço canônico atua como uma ponte, permitindo maior transformação no espaço de cores final desejado, e assim garantindo que as cores da imagem sejam representadas de forma precisa e consistente em vários dispositivos. A descomposição de matrizes é uma abordagem que quebra transformações complexas em uma série de transformações mais simples. No contexto da transformação de cores na fotografia digital, isso envolve converter os valores RGB capturados pelo sensor da câmera em um espaço de cores padrão que possa ser corretamente exibido em diversos dispositivos. Para compreender melhor, consideremos o processo de transformação de cores como uma série de passos. Inicialmente, temos os valores RGB do sensor, que são específicos para cada tipo de sensor de câmera. Primeiro, esses valores são convertidos para o espaço de cores CIE de 1931 XYZ, através da matriz 1. Este é um espaço de cores canônico que serve como um intermediário útil para outras transformações. A partir daí, o espaço CIE XYZ é convertido para o espaço de cores LMS, que significa Long, Medium, Short, através da matriz 2. O espaço LMC é baseado na resposta do sistema visual humano e é útil para operações como balanceamento de branco. Uma vez feito o balanceamento de branco no espaço LMS, a informação é novamente convertida para o espaço CIE XYZ, desta vez como um ponto branco D65, através da matriz 4. Finalmente, essa representação é transformada para o espaço de cores sRGB, linearizado usando a matriz 5. O sRGB é um dos espaços de cores padrão mais comuns usados para exibir imagens em dispositivos digitais. Vale ressaltar que em muitos sistemas, o balanceamento de branco é a primeira etapa realizada nos dados do sensor. O mapeamento não linear de tons RGB refere-se à modificação intencional das relações de cor e luminosidade em uma imagem para alcançar um resultado estético ou técnico específico. Ao contrário da correção gama padrão sRGB, que visa padronizar a forma como as imagens são exibidas em diferentes dispositivos, este tipo de mapeamento é utilizado para garantir que a aparência da imagem seja agradável e em consonância com as intenções do fotógrafo ou fabricante da câmera. Esta prática de ajuste de tonalidades tem raízes na era da fotografia analógica, onde as características não lineares do filme fotográfico eram representadas pelas curvas de Hurter-Driffield. Estas curvas descreviam como diferentes intensidades de luz se traduziam em densidades variadas no filme, após o processo de revelação. Na era digital, embora não estejamos mais limitados pelas propriedades físicas do filme, os fabricantes de câmeras ainda empregam mapeamentos de tons para emular certas características estéticas ou para otimizar a aparência das imagens. Como resultado, cada modelo de câmera pode ter seu próprio mapeamento de tons exclusivo, ou até mesmo oferecer vários perfis de mapeamento para diferentes situações ou preferências estéticas. Aqui estão vários exemplos de mapeamento de tons para uma faixa branca de câmeras. O eixo X é a entrada tipo RAW, o sRGB linearizado, e o eixo Y é a saída, após o mapeamento do tom. Aqui podemos ver imagens de alta faixa dinâmica, ou HDR, mapeadas por tons. Vemos que a primeira é o input, a segunda imagem é uma imagem subexposta, a terceira imagem está superexposta e a última imagem com mapeamento de tons fica com uma visualização mais padronizada entre as duas anteriores. Sobre o mapeamento de tons, é importante entender que, até esse ponto do processo, os valores de cor, seja em formato RAW ou sRGB linear, estão relacionados à luz incidente de maneira linear.
Isso significa que há uma correspondência direta entre a quantidade de luz que entra e o valor registrado pelo sensor da câmera. No entanto, após a aplicação do mapeamento de tons, essa relação linear é alterada. Diferentemente da correção gama, sRGB, que é um padrão conhecido e ampliamente utilizado, o mapeamento de tons é geralmente propriedade exclusiva de cada fabricante de câmera. Portanto, os detalhes específicos desse mapeamento não são publicamente divulgados. Para determinar como uma câmera específica aplica o mapeamento de tons, seria necessário realizar um procedimento de calibração, o qual pode variar dependendo da marca e modelo da câmera. Bom, a compressão JPEG já foi melhor desenvolvida em módulos anteriores, porém vamos relembrar um pouco dos conceitos mais importantes. O Joint Photographic Express Group, ou JPEG, é um padrão de codificação de imagens que utiliza uma técnica de compressão com perdas baseadas na transformada discreta do cosseno, ou representado como DST. A principal ideia por trás do JPEG é comprimir imagens de forma eficiente, reduzindo o espaço de armazenamento necessário, mas mantendo a maior qualidade visual possível. O método explora as limitações da visão humana, descartando informações visuais menos perceptíveis, o que permite uma significativa redução no tamanho do arquivo. Devido à sua eficiência e adaptabilidade, o JPEG tornou-se o padrão de compressão mais amplamente adotado e é comumente utilizado em diversas plataformas digitais, desde câmeras fotográficas e smartphones até sites e redes sociais. A quantização, aplicada aos coeficientes da transformação discreta do cosseno, estabelece um fator de qualidade para a compressão de imagens. Esse processo de quantização determina como os coeficientes da DCT serão arredondados, impactando diretamente no tamanho do arquivo resultante e na fidelidade da imagem construída. Quanto maior a quantização, mais eficiente é a compressão, resultando em um tamanho de arquivo menor. No entanto, essa compressão mais agressiva também leva a uma redução na qualidade da imagem, uma vez que mais detalhes são descartados. Muitas câmeras permitem que os usuários escolham dentro de uma faixa de valores esse fator de qualidade, proporcionando um equilíbrio entre o tamanho do arquivo e a qualidade visual, de acordo com as necessidades específicas de cada situação. Agora, vamos desenvolver uma parte que foi falada no início e que é muito importante no processador de sinal de imagem, ou ISP, o formato Exchangeable Image File, ou EXIF. Este EXIF foi desenvolvido pela Japan Electronics and Information Technology Industries Association, ou representado como JEITA, como objetivo principal de incluir metadados nas imagens digitais. Estes metadados oferecem uma ampla gama de informações sobre como uma determinada foto foi tirada. Além de registrar a data e hora em que a imagem foi capturada, ele detalha as configurações da câmera usadas naquele momento, incluindo tamanho da imagem, abertura, velocidade do obturador, comprimento focal, velocidade ISO e o modo de medição utilizado para estimar a exposição. Só aqui falamos de alguns atributos os mais relevantes na vasta quantidade de informação que é salvada como metadados. Alguns arquivos EXIF vão além e fornecem informações adicionais como as configurações de balanço de branco utilizadas, os coeficientes da matriz de balanço de branco, o estilo da foto, por exemplo, se foi tirada com configurações para paisagem, vívida, padrão ou retrato. O espaço de cores de saída como sRGB, Adobe RGB ou tipo RAW. Em câmeras mais modernas, também é possível encontrar informações de geolocalização ou de GPS que indicam onde a foto foi tirada. Esta riqueza de detalhes torna o formato EXIF extremamente útil, especialmente para fotógrafos que desejam analisar ou reproduzir certas condições de disparo.
Aqui podemos observar alguns dos metadados que são obtidos durante o procedimento de tirar uma fotografia. Como falamos anteriormente, estão a data, resolução, orientação, etc. Depois de ter visto todas as fases do processamento digital da câmera, chegamos ao desfecho do processo, o armazenamento da imagem. Aqui, a imagem processada é codificada e comprimida, se necessário, de acordo com o formato de arquivo escolhido pelo usuário, seja ele JPEG, tipo RAW, PNG, entre outros. Finalmente, a imagem é escrita no cartão de memória ou outro dispositivo de armazenamento integrado à câmera, ficando pronta para ser visualizada, transferida ou editada posteriormente. É essencial reforçar que os passos exatos mencionados nesta apresentação funcionam apenas como uma guia sobre etapas comuns do processamento de imagens em câmeras digitais. Dependendo da marca ou modelo da câmera, algumas dessas etapas podem ser realizadas em uma ordem diferente. Por exemplo, em algumas câmeras, o equilíbrio de brancos pode ser ajustado após o processo de demosaici. Além disso, certas etapas podem ser combinadas ou adaptadas, como a combinação do processo de aprimoramento de nitidez, como demosizing. Finalmente, diferentes fabricantes têm suas próprias abordagens e algoritmos patentados que definem como cada passo é executado, influenciando assim a qualidade e as características finais da imagem produzida.